É isso aí, galera. E pouco a pouco os fiagros vão ganhando espaço no mercado de capitais. Agora nós temos o IFIA. Não temos o IFIX para fundos imobiliários, agora a gente tem o IFIA, Índice de Fiagros, o índice que foi desenvolvido aí pela Genial Investimentos, tá? Então, vou trazer aqui essa notícia que foi ao ar aí no dia 12 de dezembro aqui no Money Times, tá? Tô gravando aqui 2 dias depois, dia 14, comentar um pouquinho sobre o IFIA. Beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, vamos aos recados que são bem importantes. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aí, aproveita para deixar o seu like, porque daí você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Além disso, se você também não quiser perder nada do que eu lançar aqui, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que sair algum conteúdo novo, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja. E, para quem não sabe, me tornei assessor de investimentos na XP. Então, quem tiver interesse em ter o meu acompanhamento, a minha assessoria, não só de fundos imobiliários, tá? Na XP a gente tem renda fixa, a gente tem outros fundos de investimento, a gente tem ações, então não é só fundo imobiliário. Quem tiver interesse no meu acompanhamento, na minha assessoria pela XP, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link pro meu Instagram. Me chama lá, aproveita, me segue, todo dia tem live. Me chama no direct, a gente vai conversar, a gente marca um bate-papo. Se fizer sentido para você, a gente avança na assessoria. Lembrando que a assessoria não é paga, você não vai desembolsar nenhum dinheiro para ter o meu acompanhamento. Isso é um serviço que nós da XP prestamos para os clientes. Beleza? E quem me remunera é a própria XP. Galera, vamos lá. IFIA, primeiro índice de fiagros do Brasil que já supera o IFIX. Vamos lá, galera. Então, ó, o índice aí foi desenvolvido pela Genial, tá? Segundo dados aí da B3, a gente já tem os fiagros batendo a marca aí de 300 mil em junho. Então, é realmente algo... É um tipo de investimento que realmente tem atraído muita atenção, tá? E o que eu falo é que os fiagros, eles acabam atraindo atenção principalmente pelo fato das cotas, a boa parte das cotas ali custarem R$10. Então, atrai aquele investidor pequeno e, querendo ou não, os fiagros têm ficado ali no campo de bons pagadores de dividendos. Que fique claro, dividend yield não significa fundo de qualidade e, além disso, yield alto é sinônimo, também pode ser sinônimo, na verdade, de risco mais alto. E vamos lembrar, fiagro é algo que está ali se consolidando, você pode ter investimentos de muito risco dentro da carteira, a maior parte dos fiagros é de crédito, então você tem risco de inadimplência, você pode ter financiamento ali de pequenos produtores, onde você não tem governança corporativa, então é importante ter esse cuidado. E fora que é uma indústria que está em consolidação, a gente tem ali, a gente bateu em junho 300 mil investidores. Cara, só, por exemplo, o MXRF tem quase 1 milhão de investidores. Então, o total de investidores em fiagro, tem muito fundo imobiliário que tem mais investidor, um só fundo imobiliário, beleza? Como é o caso do HGLG, por exemplo, MXRF. Então, é um mercado que está ali caindo no gosto, que está crescendo. Então, a gente tem alguns ativos que ainda não apresentam muita robustez, que não possuem um volume de negociação diária apreciável. Tá? Então, é importante a gente se atentar para isso também. Beleza? Então, a carteira aqui do IFIA vai contar com 17 ativos. Tá? Nessa primeira versão, a gente vai ter aí 17 ativos, tá? E são selecionados os fiagros, tá? Aqueles que atendam aos seguintes critérios: índice de negociabilidade e presença em pregão de 95% nos últimos 4 meses, além de você não ter cotas negociadas a menos de R$1, que seriam as penny stocks, que a gente chama. Então você tem que ter um nível de liquidez razoável, tem que estar presente em pelo menos 95% dos pregões dos últimos 4 meses e não ser negociado aí a menos de R$1. Isso é um critério também que está lá no Ibovespa, está lá no IFIX, beleza? Então, comparando aqui, fazendo uma comparação do IFIA com o IFIX, pegando aqui desde 2022, a gente vê que o IFIA está
está ali apresentando uma volatilidade menor, beleza? E um retorno aqui acumulado maior. Obviamente, a gente está falando de uma janela pequena, a gente tem aqui um pouco mais de um ano, a indústria de fundos imobiliários está muito mais consolidada, tá? Então você não pode olhar esse gráfico aqui e falar, cara, só vou investir em Fiagro é o que há, é de melhor e boa. Não, vamos lembrar. É uma indústria que está se consolidando, a gente tem ali um pouco mais de 300 mil cotistas, tem fundo imobiliário que só ele vai ter mais do que 300 mil cotistas, tá? A gente tem a questão de governança, a questão de liquidez, então vamos ter cuidado. Eu gosto de sugerir até 10% de Fiagro na carteira, porque justamente é um instrumento que está pegando tração. Apesar do agro responder aí por mais de 20% do PIB brasileiro, é realmente um dos motores da economia brasileira, o investimento Fiagro ele é recente. Tá? É claro que o IFIA e todos esses movimentos eles vão permitir com que haja cada vez mais investidores, beleza? Então é algo para justamente fomentar o crescimento do mercado. Mas é evidente que a gente ainda está num mercado que está amadurecendo, que está em construção, em se tratando de Fiagros. Então, a carteira teórica do IFIA, a gente vai ter aí 20% de KNCA, fundo aí de agro da Quineia, então é o maior peso aqui que a gente tem no IFIA, 20%, seguido aqui do Rura 11, fundo da Itaú Asset, 16%. A gente tem o Vegia, que é o maior Fiagro do Brasil, se não me engano, em termos de cotista. A gente tem aqui 10%. Risag, fundo que muita gente gosta também, quase 9%. Betal, 6,28%. Vecra, fundo da Vectis. XPCA, ocupando ali por volta de 6%. Tá? BBGO, fundo da BB Asset, tá? A gente tem o FGAA, Snag 11 ocupando aqui 4,5% do fundo, a AZQuest Soli, tive a oportunidade de visitar aqui a galera da AZQuest, ocupando 3% aí do IFIA, Betra, fundo que a gente já até comentou em algumas lives, passando ali por alguns probleminhas com o CRA Bergamasco, né? Grupo que inclusive pediu recuperação judicial, 3% aqui, EGAF 2,67%, GCRA 1,84%, fundo aqui, o DECRA, fundo da Devan 0,90% e o Fiagro aqui da Capitânia CPTR 0,55%. Então, nessa primeira versão do IFIA, a gente tem esses fundos e o maior participante aqui é o KNCA com 20%. Então, somando aqui essas duas participações, ali a gente tem 36% do IFIA sendo compostos por fundos ligados ao Itaú. 20% aqui do KNCA, Quineia é uma gestora onde o Itaú está por trás, 16% direto da gestora do Itaú, a Itaú Asset. Tá? Então, são esses 17 fundos que a gente tem aqui começando o IFIA. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer, espero que você tenha gostado, tá bom? Então, reforço o pedido que eu fiz no início aqui do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na minha assessoria, o link do meu Instagram tá aqui na descrição. Me manda uma mensagem lá no meu direct, me segue lá também. Daí a gente conversa, se fizer sentido, a gente avança na assessoria, tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.